Olá, meu nome é Fabiana, sou fisioterapeuta psicomotricista e estudante de terapia ocupacional, atuo aqui na CLIA, junto com a Simone. Eu sou Simone, né? Eu sou neuropsicóloga, psicóloga clínica, atuo aqui na CLIA, né? Nessa área da psicologia clínica, né? Atendendo crianças, adultos, bebês, fazendo tanto avaliação quanto intervenção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dicas para usar com o TDAH, com crianças com diagnóstico de TDAH, tanto em casa quanto na escola. Primeiro a gente vai falar um pouquinho o que esse TDAH influencia nessa criança, para a gente poder dar as dicas, né? Então, normalmente essas crianças têm uma baixa estima, certo? Sim, bastante baixa estima, né? Em diferentes fases da vida, se a gente pensar numa criança numa idade pré-escolar, a característica que a gente vai observar é um distúrbio de comportamento dela, né? Então, aquela criança que se movimenta muito, que fala demais, que não tem noção do que fala para o outro, um pouco de falta de noção também de regras, de limites, né? Quando ela entra na fase de alfabetização, né, na idade escolar, sim, aí é que os pais começam a sentir realmente o problema, porque assim, ela nem sempre tem uma dificuldade de aprendizado. O TDAH não significa que o TDAH tem dificuldade de aprendizado. Como ele tem a dificuldade do foco, ele demora mais para aprender, ele tem um jeito diferente de aprender. E aí, né, eu acho que acaba realmente você percebendo muito mais quando começa as matérias de história, geografia e ciências, sim, a pegar, a ficar mais complicada lá pro terceiro, quarto ano. Isso, e aí quando sim aumenta a demanda, né? Tanto é que antigamente se diagnosticava o TDAH a partir dos 12 anos de idade. Hoje já começa a partir dos 7 anos de idade. 7 anos já se consegue ter um diagnóstico. Porque aí eu preciso de uma criança que tenha mais foco, principalmente nessas matérias que são muito mais abstratas. Não que matemática não seja, mas elas também têm problemas com matemática, porque elas têm problema do foco, e aí essa falta de foco faz com que elas não abstraiam tanto. Isso, é verdade. Aí acontece o que? Surge a baixa autoestima, que foi o que a Fabi, né, iniciou falando para vocês. Essa baixa estima gera uma insegurança, né? Uma dificuldade de interação social também é vista porque a criança tá nessa fase de baixa autoestima. Aí chega a adolescência. Na adolescência, se foi um TDAH não tratado na infância, aí começam as piores complicações, né? Porque ele pode caminhar para um vício, né? Para um transtorno para uma má conduta, sim, né? Porque ele cresceu com aquela baixa estima, com aquela insegurança, né? Então, isso vai entrar muito nas dicas, né? Que a gente vai passar para vocês, como fortalecer essa autoestima desde a infância, para que na adolescência seja evitado comportamentos mais drásticos. Porque, né, na verdade, essa falta de freio inibitório faz com que a criança perca um pouco a noção dos limites, né? Como isso, a Simone já disse. E aí, assim, num adolescente, né, e num adulto jovem, você tem os abusos. Abusos de velocidade, sim, abusos nos relacionamentos, abuso no álcool, como você disse, nas drogas. A gente tem a falta do freio inibitório, né? Na criança, ele começa um freio inibitório corporal. No adulto, já é um freio inibitório, exatamente, né, muito mais da fase de cognição do que propriamente de corpo, sim, né? E aí, esse TDAH sendo levado para a vida adulta, a vida desse adulto fica meio um caos, né, Fabi? Porque ele não controla, né? E aí ele acaba não tendo bons relacionamentos, não consegue se manter num emprego por muito tempo, né? Ele vai sempre se desorganizando muito facilmente. Porque essa falta de foco no adulto afeta um pouco as memória de curto prazo. Sim, né? E afetando essas memórias de curto prazo, eu acabo tendo problemas muito sérios, principalmente na parte de trabalho, né? De execução de trabalho propriamente dita, que é a memória de trabalho. Então aí a gente tem essa alteração e também no relacionamento.
porque a relação fica complicada, né? No caso, quando talvez o parceiro sabe, talvez consiga amenizar um pouco esse problema, mas se o parceiro não sabe e a própria pessoa não sabe, essa relação fica difícil. E aqui na CLIA a gente tem testes neuropsicológicos para adultos, para identificar os comportamentos de déficit de atenção, que muitas vezes atrapalham muito, né? Então, o adulto que se conscientiza que ele tem uma dificuldade, né? Que pode ser uma desatenção, uma falta de foco, né? Muitas vezes eles chegam aqui falando, estou com um problema de memória. E quando a gente faz a avaliação, não é um problema de memória, na verdade é um problema de atenção que não deixa ele memorizar, porque para memorizar primeiro tem que prestar atenção, né? Até porque os problemas realmente de memória estão ligados a lesões ou doenças no cérebro, tipo Alzheimer, demência senil e como outras, que realmente fazem com que esse cérebro realmente perca a função de memória. Isso, exatamente, né? Acho legal a gente entrar nas dicas agora, sim, né? Vamos entrar nas dicas. Dicas que a gente costuma, normalmente a gente passa para pais e para professores, né? A gente tem muitas reuniões com os professores, né? Essa é uma metodologia, né, aqui na CLIA, né, dos profissionais da CLIA, de ir até a escola, orientar o professor, né, orientar a escola, participar de uma reunião de pais, né, de uma reunião de professores. Então isso é muito, é uma técnica, né, uma didática muito comum entre nós estar dentro da escola também. E uma das primeiras dicas, né, Fabi, acho que é passar para o professor, primeiro assim, tudo isso que a gente já falou, né, essa noção do que é a criança com TDAH e o quanto esse professor precisa estar próximo dessa criança, né? Então, primeira coisa, estar junto da criança no sentido de orientá-la, dar um comando, um comando de cada vez, né? Então, assim, vai dar uma tarefa, então assim, primeiro ele fala, peguem o lápis vermelho, agora vamos pegar a folha de almaço, né? Sim. Então assim, uma etapa de passo a passo, né? Seria passo a passo, né? Outra dica que a gente dá, né, quando a criança tem um pouco de agitação e o professor percebe que essa criança está começando a se perder e ele está perdendo o foco dessa criança, né, é fazer com que essa criança, porque essa criança precisa dessa agitação, ela precisa desse controle, exatamente, e ela precisa que esse corpo se movimente, então que ele dê alguma, acho que todo mundo já foi adulto e já foi num curso ou numa aula que o professor percebeu que estava todo mundo meio dormindo, ele pede para todo mundo se alongar. Então, nesse caso, esse professor teria que dar alguma coisa para essa criança para fazer, ou dá para a sala inteira, né? Dá uma paradinha e faz um movimento, ou uma tática que às vezes eu sempre oriento nas escolas, é assim, combina já com a coordenadora, com a tia que fica sempre auxiliando as salas, de tipo assim, ó, eu vou te levar um bilhetinho, você vai lá, entrega e ela vai te dar um outro bilhetinho e você vai trazer. Essa criança tem um momento que ela possa sair daquele ambiente, né? E fazer algo que seja útil, né? Tanto para a professora, para ele, e voltar para a sala. Essa saidinha que ele dá já é um regulador para que ele retome as aulas, né? Vamos supor que essa criança se perca, né? Qual é a outra dica que a gente pode dar? A gente pode pôr um timer. Isso, que funciona super bem. Então ela tem que ir e voltar, fazer esse percurso em 5 minutos, né? Ou 3 minutos, aí o tempo é estabelecido pela escola, mas assim, tempo curto. Então ele vai e volta naquele tempo. Porque como o TDAH tem essa questão da distrabilidade, né? Ele acaba ele acaba se distraindo tão facilmente que ele vai mudando o caminho, vai fazer outra coisa, viu uma coisa interessante no meio do caminho, ele para, vai mexer. Então, para ele não se distrair, ele tem que estar ligado
timer, né, que ele tem que chegar de volta em tanto tempo. Né? Uma outra dica, vamos supor que isso aí já ficou batido, a criança não quer mais. A gente pode colocar um negócio que a gente usa muito com as crianças com TEA, mas que dá certo também com os TDAHs, que é a economia de fichas. Então tá, se ele fizer esse percurso, ele ganha fichas, né? E o acúmulo dessas fichas, no final, ele tem uma recompensa, né? Então o professor pode dar ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos da última aula para fazer uma brincadeira, uma gincana. Eu sou contra, tá? Mas um eletrônico, alguma coisa que a escola possa fazer, que essa criança se envolva e dê conta de fazer tudo que ela tinha que fazer, deu o que ela precisava, ela teve a recompensa dela e ela conseguiu atingir o objetivo daquele dia, daquele semestre, daquele ano. Sim. Uma outra dica muito importante é o quadro de rotinas, né? Então, assim, o TDAH, por ele ter uma característica de ansiedade, né, é uma característica mais ansiosa, ele precisa saber o que vai acontecer com ele naquele dia, né? Então, todo dia, chegou na escola, a primeira coisa, o quadrinho de rotina, o que vai ser feito naquele dia, isso dá uma regulada muito boa na criança com TDAH, porque ele tem noção do que vai ser feito, né? E ele acaba se estabilizando um pouco mais. Até porque, por exemplo, se a aula de agora tá chata, eu sei que a próxima aula é uma aula legal, agora é aula de português, a próxima aula é aula de robótica. E aí eu vou fazer de tudo para essa aula terminar, para poder fazer a aula de robótica sossegado, né? Então eu acho que é legal. Inicialmente, com algumas crianças, seria legal colocar essa rotina com figuras. Né? Porque é muito visual. Exatamente. Né? Depois, eu acho, como eu sempre digo, a criança tem que ganhar autonomia. Então eu acho que tem que ser escrito mesmo, né? Para ele não só estar treinando a leitura daquela rotina, mas para que isso vá começando a ficar no cérebro dele. Isso, é isso mesmo. E atividades com tempo curto, né? Então não adianta o TDAH ele ter que fazer uma atividade num tempo muito longo, né? Então a atividade tem que ser num tempo curto, acabou a atividade, dá uma respirada, dá uma levantada, né? E aí retoma. Então e tomar muito cuidado para não estender muito numa mesma atividade, porque o foco atencional é muito curto, né? E à medida que o tempo vai passando, a atenção vai caindo também. Uma outra dica que a gente dá, dependendo do tipo de TDAH e dependendo da escola, são alguns coletes que a gente usa de pressão para que dê essa sensação proprioceptiva na musculatura para diminuir essa agitação e a criança querer sair. Então, em casos específicos, né, aqui na CLI a gente tem profissionais capacitados para fazer essa avaliação e até a solicitação da confecção desses coletes para ajudar essas crianças a conseguir conter mais essa agitação. Isso é muito bacana, funciona bem. Sim. Né? A questão das instruções também, Sim. né? Também acho que o professor ele precisa chegar próximo, depois que ele deu a instrução de uma forma geral em sala de aula, se ele tem crianças com TDAH em sala e ele verificou que a criança não compreendeu, todo mundo iniciou a tarefa, a criança continuou um pouco perdida, ele se aproximar dessa criança, olhar nos olhos e explicar novamente ou pedir para a criança falar o que você entendeu, né? Essa dica é muito legal. Inicialmente, acho que com as crianças menores é importantíssimo, até pra gente ver essa memória de curto prazo e essa função de encadeamento de informações. Eu acho isso perfeito, é uma dica muito legal, principalmente para crianças menores, né? Não que não funciona para crianças maiores, mas para menores eu acho bem legal, né? Os elogios também são importantes, né? Acho que elogio é bom sempre, né? São reforçadores ótimos. Mas para o TDAH é fundamental. Ele precisa entender que o outro percebe que ele fez uma atividade correspondendo às expectativas do outro, né? Mesmo que... porque assim, a expectativa que o professor, os pais têm sobre a criança é sempre muito
elevada, né? E o TDAH nem sempre vai alcançar essa expectativa. Então, assim, é saber entender que aquela criança vai alcançar X ao invés de Y, mas ok, e mesmo assim ela tá de parabéns, e ela vai ser elogiada, e ela vai ser reforçada por isso. Sim. Né? Eu acho que as dicas para a escola seriam basicamente essas, mas aqui na CLI a gente tem condições, junto aos professores, sentar e criar novas estratégias para individualmente para cada criança, porque por mais que as crianças tenham um diagnóstico de TDAH, existe a individualidade de cada ser humano. Então a gente não tem como generalizar para todos. Essas dicas que a gente passou são as que mais dão resultados. Isso, né? Então, mas existe dicas mais específicas também. Com certeza que a gente pode passar num outro momento para vocês. Se vocês virem aqui. Tem que conhecer a gente, né? Eu acho que por hoje é só. A gente vai passar um outro vídeo pra vocês mais pra frente sobre dica pra pais. Isso. Tchau, gente. Tchau.